Kidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o anime amigo, um otaku fanático, um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o quinto episódio da terceira temporada de Tate no Yusha. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo. O episódio começa com o grupo do Naofumi reclamando sobre o Motoyasu, quando eles encontram uma pessoa encapuzada no meio da estrada. A pessoa se revela ser um homem e pergunta se ele era o herói do escudo. Um outro homem aparece e começa a atacar o grupo do Naofumi. Um dos homens, do nada, invoca um fodendo meteoro no melhor estilo Madara e o Naofumi fica sem reação. Depois disso, o Naofumi invoca aqueles seus escudos para tentar deter o meteoro e pede para Raftalha e a Filo atacarem os homens. Elas falham e o Naofumi tenta protegê-las, usando mais dos seus escudos. Eles conseguem sobreviver ao meteoro e os homens continuam atacando eles, quando do nada aquela menina palhaço aparece. Eles começam novamente o ataque e a Raftalha percebe que quando o homem dissipou os buffs que o herói do escudo tinha dado para ela, ele também dissipou aquela maldição que eles trouxeram do outro mundo. E bom, após a batalha, o Naofumi vai tirar satisfação com a Loli palhaço, dizendo que ela apareceu numa hora bem conveniente. E do nada a barriga dela começa a dar uma roncada monstra. O Naofumi leva ela para bater um rango e pergunta o nome dela. Ela responde que é Sinluk, sim, eu não sei pronunciar isso. E o Naofumi pergunta o motivo dela ter salvado eles. Ela diz que aqueles homens estavam trabalhando com os heróis que destruíram o mundo dela. E o Naofumi continua o interrogatório. Ela diz algo sobre alguém que foi morto e algo que foi destruído, mas na fala dela fica bugada, então não dá pra entender nada. O Naofumi pergunta o motivo dela ter aparecido naquele momento tão oportuno. E ela diz que colocou um rastreador nele naquela luta que eles tiveram no Coliseu, pra poder vigiá-lo. Ela se aproxima do Naofumi e diz que não quer ver mais nenhum usuário de arma morto e quer ajudar o máximo que puder. O Naofumi e a Raftalha, depois dessa conversa, começam a falar sobre o que fazer com a garota. E o Naofumi diz que vai até aceitá-la dentro da vila, mas vai ficar de olho nela para caso algo aconteça. E bom, no dia seguinte, vemos ela brincando com as crianças do vilarejo do Naofumi, e o grupo que estava treinando voltou pro vilarejo. A mulher que estava instruindo diz que eles evoluíram bastante, e o Naofumi começa a dar um esporrão nela sobre ele ter deixado a vila na responsabilidade dela quando saiu, e ela ter largado a vila às traças para poder ir treinar com aquele grupo. E um dos garotos interrompe o esporro e diz que o level deles subiu bastante durante esses treinamentos. O Naofumi vai dar uma checada e vê que eles estão com nível 40 e que com o atual nível deles daria para melhorar algumas classes. Ele chama a Filo e ela fica meio receosa de sair da vila por conta do Motoyasu. O Naofumi diz para ela que tudo bem, se eles encontrarem com ele, é bom ela apenas dar uma bicuda e tudo ficará resolvido. O Naofumi reúne os demi-humanos que alcançaram o level 40 e vai fazer aquele ritual de upar a classe na igreja. Ele dá uma lição sobre a escolha deles, falando que provavelmente isso vai afetá-los pelo restante da vida e para eles escolherem sabiamente, e após isso, vemos um homem mascarado, que parece ser muito o Ren, revirando o lixo do beco. E o anime corta para aquelas crianças de antes, escolhendo seus equipamentos. O Naofumi para conversar com o armeiro e pede para ele acolher um de seus escravos, como um aprendiz de ferreiro, e para surpresa de todos, o escravo e o homem já se conheciam. E bom, um dos garotos do grupo fala para o Naofumi que ele está doido para ir caçar, e o Naofumi concorda, e bom, eles saem todos felizes da loja de armas. Enquanto isso, vemos o Fou treinando com aquela velha de Ki, e que a irmã dele também está bem melhor. Ela até sai na porrada com aquela guria de cabelo verde e eles ficam impressionados com a rápida recuperação dela. O Naofumi chama os irmãos para irem caçar, e depois reúne o resto da patota para eles irem atrás de alguns bandidos. E depois disso, o Naofumi começa a conversar com aquela mulher de antes, e ela diz que possivelmente eles foram emboscados por ex-membros da Igreja dos Três Heróis, e explica que eles estavam presos, mas durante o ataque da Tortuga, eles conseguiram de alguma forma escapar, e completa dizendo que ao conversar com os moradores nas redondezas, eles alertaram que a atividade dos bandidos na região cresceu muito após isso. E bom, chegando no local da caçada, o Naofumi divide os grupos, e eles vão procurar as bases dos bandidos. Após isso, vemos uma conversa do Rei Lixo com a rainha, e ele comenta sobre o Fou e a Atla, e diz que eles se parecem muito com ela, provavelmente se referindo à irmã dele. Após isso, vemos um grupo procurando os bandidos, e o Naofumi começa a conversar com aquela bichinha lá, aquele petzinho dele, e diz que como os bandidos atacam mais pessoas sozinhas, ele seria a isca perfeita por causa das suas proteções e das suas habilidades. Aquele pet que tá com ele começa a ficar meio agitado e segue em direção a um local. E ao chegar lá, vemos que o Motoyasu e o homem mascarado, que parece ser o Ren, estão lutando. O Naofumi olha pra cena e fica com uma cara de pão. E o anime termina com uma cena focando no rosto do possivelmente Ren. Bom, pessoal, foi um episódio mais de transição mesmo, tirando essa batalha do começo, que eu não tava esperando muito por isso. Quer dizer,
Eu até tava, porque eu vi um pedacinho do teaser desse episódio antes dele ser lançado, mas não tava esperando que ia seguir dessa forma, essa batalha. E bom, temos mais esse mistério, né, desses homens. Até porque, porra, eu acho que não é normal um Randall qualquer ter uma magia de invocar um meteoro. Senão, o nível de poder desse mundo seria muito mais alto do que foi nos apresentado até agora. E bom, vamos esperar, né, pra ver o que vai seguir daí. Eu aposto que esses homens estão trabalhando com a Biscate e, bom, ela acabou tendo acesso a algum artefato, alguma magia, alguma coisa que fez uma lavragem cerebral no Ren, porque é a única explicação pra ele estar agindo do jeito que ele tá. E bom, vamos esperar, né, pra ver o que vai seguir nos próximos episódios. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem se inscrever no canal e dar um like. Não custa nada pra vocês, mas vocês estão ajudando esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy com Gru.